Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar ainda no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Livro este que foi escrito pelo doutor Lucas. Eu meditei do versículo 5 até o versículo 25. Falei sobre a expansão do Evangelho, o Evangelho que estava praticamente sendo pregado somente em Jerusalém, mas que após a morte de Estevão, Saulo ele desencadeou uma perseguição ferrenha contra os cristãos, principalmente os judeus helenistas, e estes saíram de Jerusalém e foram por todas as partes, e por onde eles iam, eles pregavam o Evangelho. E Filipe foi um dos tais. Primeiro ele saiu de Jerusalém, ele foi em direção a Samaria, e ali ele pregou o Evangelho na região da Samaria. Houve muitas conversões, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, até um tal de Simão, o encantador ou o feiticeiro, conforme algumas traduções, ele também se converteu ao cristianismo. O trabalho cresceu tanto que chegou até os ouvidos dos apóstolos tal crescimento. E quando eles ouviram que o Evangelho estava sendo pregado e que as pessoas estavam aceitando a Cristo ali na região da Samaria, Pedro e João foram até lá para ver de perto o que estava acontecendo. Quando chegou lá, ele pôs as mãos sobre as pessoas e elas receberam o batismo com o Espírito Santo. E após o Evangelho estar indo muito bem, crescimento ali na região da Samaria, e quem estava fazendo esse trabalho lindo para o Senhor era o diácono Filipe. E quando o trabalho estava indo muito bem, o trabalho estava prosperando, no versículo 26, veja bem o que acontece. Filipe, que estava ali maravilhado, pessoas aceitando, com certeza muitas pessoas já tinham vindo a Cristo, a igreja já estava aumentando em número, e um belo dia, veja bem o que acontece com o diácono Filipe. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, quando o trabalho estava, vamos dizer assim, indo muito bem, muitas pessoas agregando agora ao corpo de Cristo, um anjo chega e diz para Filipe: olha, o trabalho aqui está muito bem, mas você agora tem que ir, vá lá para o sul ali do território de Israel. Ele diz que a estrada deserta que desce era uma estrada que descia de Jerusalém para Gaza, e essa estrada ela ia em direção ao Egito e até a Etiópia. É uma estrada deserta, e Filipe ele foi enviado, foi pedido, ou melhor, é uma ordem na verdade: vá para o sul.
Filipe não questionou. Impressionante aqui, eu vejo que não tem um diálogo aqui de Filipe com o anjo. Talvez se fosse eu questionaria, mas anjo do Senhor, está errado. Talvez você está procurando o outro Filipe, o apóstolo que está em Jerusalém. Eu sou o diácono Filipe. Talvez você tenha errado de Filipe. E o trabalho aqui está indo muito bem. Eu não posso abandonar o trabalho aqui em Samaria. As pessoas estão convertendo ao cristianismo. Pessoas estão sendo libertas. Pessoas estão sendo curadas. As pessoas precisam de mim aqui. Não. Filipe ele não fez isso. Talvez se fosse eu, faria desta forma. Questionaria o anjo. Mas Filipe ele não questiona nada. Ele simplesmente obedece a ordem do anjo. E ele vai para a região ali sul de Jerusalém. Ali na região sul da estrada que sai de Jerusalém e vai em direção a Gaza. E a estrada diz aqui que ela era deserta. E o impressionante é que ele é comissionado para fazer missão ou pregar o evangelho para apenas um homem. Mas ele não sabia disso. E quando ele chegou lá, com certeza ele ficou esperando, e daí a pouco veio uma carruagem. E nessa carruagem, diz aqui o texto que nesta carruagem vinha um eunuco etíope. Essa região aqui onde esse eunuco habitava era na região sul ali do Egito hoje. Não propriamente dito na Etiópia hoje, nos dias atuais, mas a Etiópia nos tempos bíblicos ela ficava ali na região sul do Egito. Dá aproximadamente 300 quilômetros da região onde seu eunuco morava até Jerusalém. E diz aqui que ele era o encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Candace aqui não era o nome da rainha. Candace aqui era o nome da dinastia dessas rainhas que ocupavam o trono. Mas alguém pode perguntar, mas por que os homens não ocupavam o trono? Porque eles tinham uma tradição que o homem era sagrado, ele não poderia ocupar o trono. Então, as rainhas, e era uma dinastia, ou seja, da mesma família, elas ocupavam o trono, por isso fala rainha de Candace. Candace era a dinastia que estava no poder. E diz que esse homem ele era o encarregado, ou ele era o gerente, ou ele era o tesoureiro de todos os bens, o tesouro dessa dinastia. E ele tinha vindo a Jerusalém para adorar a Deus. Ele saiu da sua terra, veja a devoção deste homem. Ele saiu da sua terra, 300 quilômetros, para vir a Jerusalém para adorar a Deus. Mas o detalhe é o seguinte, que esse homem ele era um eunuco. E o eunuco, geralmente, ele tinha os seus testículos retirados, então ele era um homem defeituoso. De acordo com a lei de Moisés, está lá no Antigo Testamento, de acordo com a lei, um homem que tivesse um dos seus órgãos mutilado, ele não poderia entrar na parte interna do templo, ele ficava na parte externa, do lado de fora. Então, esse homem deslocava 300 quilômetros para ficar do lado de fora do templo para adorar a Deus. Veja a devoção deste homem. E com certeza Deus viu a sinceridade, o esforço deste homem em deslocar de uma região tão distante para vir adorar. E ele estava lendo o livro, o rolo do profeta Isaías. E quando Filipe, o diácono, ele se aproximou da carruagem, o Espírito Santo disse a ele, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. E diz aqui no verso 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele
respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Então aquele homem, ele estava lendo em voz alta. Por que ele estava lendo em voz alta? Porque Filipe ouviu onde é que ele estava lendo. Então era impressionante a devoção desse homem. Ele lia em voz alta o rolo do profeta Isaías, mas ele não entendia. E ele estava lendo justamente no capítulo 53, do versículo 7 a 8. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar aos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco, ele faz uma pergunta. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, com certeza, Filipe agora explica para o eunuco que este texto não está falando do profeta Isaías. O profeta Isaías já tinha morrido aproximadamente 750 anos antes desse relato aqui, 750 anos antes de Jesus ter nascido. E o profeta Isaías, ele estava falando de Jesus, do Messias prometido. E quando eles estavam conversando, Filipe explicando o rolo do profeta Isaías, este eunuco, ele prosseguindo na estrada, diz aqui que prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse-lhe Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então veja bem que quem pediu o batismo aqui foi o próprio eunuco, um homem que, de acordo com Deuteronômio 23:1, ele era impedido de entrar na parte externa do templo. Ele ficava do lado de fora devido à sua mutilação, porque ele era eunuco. Se você ler lá em Deuteronômio 23, você vai deparar com um texto que diz que nenhum mutilado ele poderia entrar nas dependências do templo. Ele ficava do lado de fora. Agora este homem, ele pede o seu batismo, e ele, quando ele vê a água, com certeza Filipe, ele falou sobre o batismo, da necessidade do batismo, até porque, como esse homem ele era um prosélito, ele também conhecia alguns rituais do judaísmo, mas por isso que não houve muita dificuldade. Ele pediu o batismo. Olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Aí o Filipe responde: você pode, se crê de todo o coração. Se você crê que se você creu em tudo isso que eu expus para você, você pode. Não há nada que impeça você de ser batizado. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio em Jesus. E diz aqui: assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, após ser batizado, Filipe, ele foi imediatamente arrebatado em espírito. Ele foi para a região de Azoto, que fica aproximadamente 30 quilômetros do lugar que eles estavam. E o eunuco, ele volta para a sua região. Deus já estava preparando ali um missionário para divulgar as boas novas de Cristo lá no seu país de origem. E Filipe também seguiu o seu caminho. Diz aqui que por onde ele passava, de Azoto até Cesareia, porque depois, se você ler em Atos 21, no versículo 8, Filipe, ele já estava estabelecido, 20 anos depois ele estava estabelecido na região da Cesareia,
ele já tinha 4 filhas, então ele, começando ali pela região de Azoto, 30 quilômetros depois do lugar que eles estavam, ele foi pregando o evangelho até chegar na Cesareia. Cesareia ficava a 100 quilômetros de distância da região de Azoto. Então ele pregou o evangelho. Veja bem aí a expansão do reino de Deus, feito através do diácono Filipe. Que Deus em Cristo o abençoe.